ainda hoje no programa a gente vai trazer um médico, o Dr. Filippo Pedrinola, um médico bacana, muito legal, endocrinologista, bonitão, simpático, e ele vai bater um papo com a gente sobre os adoçantes. Será que adoçante faz mal ou não faz mal? Quanto a gente pode consumir de adoçante por dia? Será que adoçante dá pico glicêmico? Não dá? Uma verdadeira aula aí sobre adoçantes, muito interessante e bem oportuna nos tempos de hoje. Vamos bater um papo agora sobre adoçantes com o Dr. Filippo Pedrinola. Falei certo o seu nome, Dr. Filippo? Falou. Bem-vindo. Obrigado, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Adoçante é assim, é a salvação ou é a perdição? Ele nos convida a muitos prazeres, né? E a nossa consciência fica anulada. Eles falam, estou tomando açúcar e tal. Então se faz uma cocada com adoçante, adoçante no bolo, adoçante culinário e às vezes acaba enfiando o pé na jaca com adoçante. Então eu vou pedir para você dar uma pequena palestra, uma aulinha para a gente sobre os adoçantes, os diversos tipos e também os efeitos colaterais, tá bom? Combinado. Vai então. que é tua. Maravilha. Bom, para você que está aí em casa, então, o papo hoje aqui é adoçante. Os adoçantes já existem há várias décadas e, na verdade, o que são os adoçantes? São substâncias sintéticas, artificiais ou naturais que conseguem substituir aquele sabor doce do açúcar e, por isso, para algumas pessoas que querem emagrecer, que têm sobrepeso ou diabetes, pode ser bastante interessante. E o detalhe, tem o sabor doce, mas não fornece calorias. Então já desde 1878, quando foi descoberto o primeiro adoçante, que é a sacarina, e de lá para cá muitos outros adoçantes foram sendo encontrados, com nomes um pouco estranhos. E é importante esclarecer, nesse espaço aqui que a gente tem, que existe uma regulamentação muito forte em cima dos adoçantes. O órgão máximo de saúde no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde e a FAO, elegeram um comitê de experts, de especialistas em ingredientes alimentares. Esse comitê se chama GECFA e ele absolutamente regulamenta de uma forma muito criteriosa e muito rigorosa a toxicidade de ingredientes alimentares, entre eles os adoçantes. Então deixa eu fazer uma pergunta, os adoçantes brasileiros estão debaixo dessa norma internacional? Os adoçantes no Brasil são os mesmos. Então, na verdade, esses nomes que eu falei anteriormente são os adoçantes que estão no mercado, são os mesmos que existem no resto do mundo e a nossa Anvisa segue as normas exatamente do FDA e do GECFA, aprovando então o uso desses adoçantes, ou também chamados de edulcorantes, para o nosso consumo. Isso é definido através de um consumo diário aceitável, que se chama IDA, que é a ingestão diária aceitável desses adoçantes para que sejam considerados seguros. E só para te dar um exemplo, Daniel, e para quem está aí nos ouvindo em casa, o aspartame, que talvez seja aquele mais comentado, o mais polêmico de todos, a ingestão diária aceitável máxima é 40 miligramas por quilo de peso. Vamos pegar um exemplo? Por dia. Por dia. Por dia. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos. Então, essa pessoa, 60 vezes 40 miligramas, isso vai dar 2.400 miligramas por dia. Isso representa 60 sachês de adoçante por dia. Quer dizer, 60 desse daqui por dia. Se a pessoa pesa 60 quilos, você falou? Isso. Ela pode tomar 60 envelopinhos desses? Se for uma criança de 30. 15. 30, verdade. Né? Não, 60, tá, ok. Ou equivaleria a 460 gotas. Não, então... Ou 4,5 litros de refrigerante. Não, tem uma tolerância boa. E se fosse, por exemplo, sucralose, tem uma diferença? Na verdade... É mais ou menos a mesma coisa? O que muda esse IDA é a quantidade de miligramas por quilo por dia. Mas a equivalência em termos de quantidade é mais ou menos a mesma. Então existe uma segurança garantida por estudos feitos internacionalmente e também aqui no Brasil, que é absolutamente seguro desde que seja bem usado, que não se ultrapasse essa ingestão diária aceitável, o que é praticamente impossível, porque uma pessoa de 60 quilos não vai tomar mais que 4,5 litros de refrigerante por dia. Quer dizer, então tem uma tolerância boa para a gente trabalhar com adoçante. Então eu posso fazer uma cocada,
posso usar. O adoçante culinário também tem bastante tolerância para a gente usar. Puxa, porque o açúcar, a gente sabe que o açúcar realmente ele faz mal quando ingerido em excesso. Segundo o guia de alimentação do Ministério da Saúde, as pessoas não deveriam comer mais do que 10% do total das calorias do dia em açúcar simples, açúcar branco. E um estudo do IBGE mostra que 63% da população come mais do que isso. Então, o açúcar branco realmente faz mal. Por quê? Porque aumenta a glicose no sangue. Existe um conceito chamado índice glicêmico, que é a velocidade que o açúcar no sangue tem depois que você come açúcar. E quanto mais rápido, quanto maior esse índice glicêmico, pior, porque aumenta a produção de insulina no seu corpo. E a insulina, além de engordar, faz ter uma hipoglicemia rebote e a pessoa quer comer de novo. É por isso que leva à adição. Quer dizer, o açúcar pode viciar realmente como se fosse uma droga. Então, a ingestão máxima deveria ser, no máximo, aí 10% do total de calorias do dia. A gente vê aqui o açúcar mascavo. E muitas pessoas acham, então, porque pelo fato de ser mascavo, ter uma carinha assim de integral mais escuro, ele é muito mais saudável. Na verdade, as calorias são as mesmas. Né? A única diferença é que o açúcar mascavo ele não é tão refinado quanto o açúcar branco. Ele conserva mais as vitaminas, digamos assim, algumas características da cana. É pouco, mesmo. Na verdade, né? Não é isso que vai fazer uma grande diferença. A gente sempre tem que examinar que a dieta de uma pessoa e a obesidade, o sobrepeso, é uma doença, é um problema multifatorial. Não é só a alimentação, não é só o açúcar, não é só o adoçante, mas é um contexto geral de vida, que envolve aí uma integração de vários pilares, que é a alimentação, a atividade física regular, o controle emocional. Outra polêmica grande, mas será que criança pode usar? Será que gestante pode usar? Então, na verdade, esse órgão, o GECFA internacional, assim como o FDA, a nossa própria Anvisa, garante que eles são seguros, mesmo na gestação, mesmo para crianças. Não causa Alzheimer, não causa dor de cabeça, não dá enxaqueca e todas essas coisas que são, vamos dizer, mitos que se escuta por aí. Então a gente tem aí os maiores especialistas do mundo, os estudos, né, mostrando que eles são, vamos dizer assim, absolutamente seguros para o consumo para todas as populações. Então, se você pega uma criança, pode? Pode. É só respeitar aquela ingestão diária aceitável por dia. Felipe, vamos aproveitar que você está no programa hoje, está muito legal o nosso papo, e falar um pouquinho da frutose. Às vezes eu vou no supermercado e eu vejo algumas geleias que estão escritas assim, geralmente são geleias importadas, francesas, que eu gosto de ler o rótulo, e está escrito lá, não contém açúcar de cana, contém frutose, adoçado com frutose. Fala um pouquinho da frutose para a gente. A frutose é o açúcar da fruta. E a fruta tem uma conotação de ser muito saudável, e realmente porque você tem ali fibra, você tem vitaminas, minerais, mas tem o açúcar da fruta, que é a frutose. E a frutose também aumenta a glicose no sangue. E estudos mais recentes mostram que essa frutose pode dar picos glicêmicos sim. Então é melhor você comer uma fruta como sobremesa, porque você está diluindo o índice glicêmico alto da fruta na carga glicêmica da refeição. Então você vai ter muito menos pico, muito menos índice glicêmico e produção de insulina no seu sangue. Melhor comer como sobremesa. E se você está num controle de peso, não ultrapassar 3 frutas por dia. Porque tem muita gente que fala, então, puxa, fruta pode, fruta é saudável, e come assim 10 frutas no dia. Né? E isso realmente vai te fazer engordar. A frutose engorda, mexe com o índice glicêmico sim, mas é uma das alternativas interessantes na substituição do açúcar. Quer dizer, vamos dizer, menos mal do que o açúcar comum, que é a sacarose. A gente tem a frutose aí na sua frente, acho que esse potinho branco aí à sua esquerda. Para os diabéticos, a frutose também causa o mesmo efeito que o açúcar de cana? Menos. Um pouquinho menos, mas também ele é prejudicial, né? Em excesso, sim. Ele pode ser consumido. Na verdade, a única coisa que o indivíduo diabético a gente contraindica realmente é o consumo da sacarose, o açúcar comum. Mas o diabético, se ele vai ingerir fruta, a fruta é melhor do que o suco, porque o suco ele é coado, então retira as fibras. Quando você retira as fibras, predomina ainda mais a ação da frutose, do açúcar, e causa mais pico de glicemia.
Então é muito mais interessante você comer a fruta com casca, desde que não seja o abacaxi, né? Mas, nem a melancia, nem a jaca. Certo. Mas manter a casca, porque tem as fibras junto, isso abaixa o índice glicêmico. Então fruta, normalmente como sobremesa. Cuidado com a fruta no meio do dia sozinha, pode ser que isso te dê mais fome. Bom, então aprendi hoje que o adoçante está debaixo de uma norma internacional, que tem aí uma quantidade bastante significativa, até que a gente pode consumir por dia, que não vai afetar a nossa saúde. E também aprendi um pouquinho sobre a frutose e sempre também o recadinho de que o açúcar, com moderação, não excedendo 10% do nosso peso, é isso, por dia? É isso, Felipe? 10% das calorias totais do dia. 10% das calorias totais do dia. Quer dizer, se você come 2.000 calorias, no máximo 200 de açúcar. 200 de açúcar. Bacana. Olha, muito obrigado pela sua visita hoje. Eu vou deixar o convite, se você puder deixar na sua agenda, de vir e falar um pouquinho sobre diabetes também, porque diabetes é um assunto que interessa bastante a milhões e milhões de pessoas aqui no nosso país. E eu tenho a grata satisfação de poder dar uma assim, breve consulta de graça para todos vocês que estão nos assistindo e aumentar aí o nosso conhecimento sobre a saúde do nosso organismo, do nosso corpo, né? Com profissionais altamente gabaritados. Obrigado, Filipe. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos. Até a próxima.